16 de fevereiro de 2026. Leitura de Provérbios, capítulo 18. Você que nunca leu o livro de Provérbios, Provérbios é um livro da Bíblia que foi escrito na grande maioria pelo rei Salomão com o propósito de trazer um caminho de felicidade. Tem um livro que diz que se você ler Provérbios todos os meses para pôr em prática durante 2 anos, você muda a sua vida, porque você começa a ter sabedoria para tomar decisões inteligentes e a sua vida começa a entrar num caminho de felicidade. E esse livro também diz que se você fizer isso durante 5 anos, você prospera em tudo que você faz. Nós, aqui do canal, fazemos a leitura de Provérbios desde 2023. Então, na seção das playlists, você encontra várias séries de Provérbios, onde todos os capítulos já foram lidos várias vezes. Mas nós vamos prosseguir com esse projeto. Todos os meses, nós criamos uma nova série realizando a leitura de Provérbios. E nesse mês de fevereiro, nós temos 28 dias, como você sabe, então nós fazemos uma adaptação. No dia 1º, nós fizemos a leitura dos capítulos 1 e 2. No dia 7, nós fizemos a leitura dos capítulos 8 e 9. Com isso, nós adiantamos 2 capítulos. Quando chegar o dia 28, nós vamos ler os capítulos 30 e 31. Por isso que hoje é dia 16 e nós estamos lendo Provérbios 18, porque nós fizemos esse adiantamento no dia 1º, que nós lemos os capítulos 1 e 2, e no dia 7, que nós lemos os capítulos 8 e 9. Então, vamos aqui à leitura de Provérbios 18 hoje. O capítulo 18, todo capítulo de Provérbios tem um tema principal. O tema principal do capítulo 18 é a importância dos relacionamentos. Você lê aqui o capítulo 18 e o tempo todo ele está chamando a nossa atenção para a importância de termos amigos, para a importância de valorizar os nossos relacionamentos, para o mal que é uma pessoa viver isolada, pensando que sabe tudo, ou pensando apenas nos seus próprios interesses, sendo uma pessoa egoísta, que sempre se preocupa só com ela própria e nunca pensa em abrir mão e aprender a viver com outras pessoas. O capítulo 18 fala que é muito importante você estabelecer relacionamentos, você ter contatos com pessoas e você saber lidar com pessoas. Então vamos ler aqui Provérbios 18, versículo 1. Quem não gosta de estar na companhia dos outros só está interessado em si mesmo e rejeita todos os bons conselhos. Então você já vê aqui no começo de Provérbios 18. Quem não gosta de estar na companhia dos outros só está interessado em si mesmo e rejeita todos os bons conselhos. Uma pessoa que não gosta de estar na companhia das outras pessoas, ela só pensa em si mesma. Ela só está interessada nela própria. Só que ser egoísta e pensar apenas naquilo que é bom, só para si mesmo, só para si mesma, é algo que, na hora em que precisar de ajuda para concretizar um projeto maior, ela não terá apoio de ninguém, não terá para quem pedir socorro no momento da angústia. A pessoa que pensa só em si mesma, que não estende a mão ao próximo, uma pessoa que é egoísta, chega um momento em que ela precisa de alguém. E também uma pessoa que não tem amigos, quando ela tem que tomar uma decisão importante, ela perde a chance de ouvir bons conselhos. Por isso que o versículo 1 diz: quem não gosta de estar na companhia dos outros, só está interessado em si mesmo e rejeita todos os bons conselhos. Abra-se para fazer amigos. É claro que você não vai fazer amizade de forma aleatória,
Provérbios, no capítulo 13, no versículo 20, diz assim: aquele que anda com os sábios se tornará sábio, mas aquele que anda com os tolos, o companheiro dos tolos, se acabará mal. Escolha pessoas sábias que têm excelentes resultados na sua vida, para que essas pessoas possam compartilhar como elas chegaram nesses bons resultados, para que você possa ter pessoas com quem pedir conselho, para que você possa avançar nos seus projetos. Aprenda coisas para a sua própria vida e compartilhe com outras pessoas que precisam da sua ajuda. Compartilhando e fazendo contatos com pessoas de sucesso, você que tem bons resultados, você aprende e você ajuda outras pessoas. Nesse processo de ajudar e ser ajudado, você cresce e avança com mais firmeza e também de maneira mais rápida. Muitas vezes o atraso na sua vida ocorre porque falta uma informação que você poderia receber de alguém. E muitas vezes você não sabe como fazer um projeto, mas se você estivesse com a pessoa certa, com o contato certo, você conseguiria ter aquela resposta e poderia ir bem mais rápido do que se fechar e pensar que você pode resolver tudo sozinho, que você pode resolver tudo sozinha. Então o versículo 1 chama atenção para isso. O versículo 2: o tolo não se interessa em aprender, mas só em dar as suas opiniões. Veja que o versículo 2 diz: o tolo só quer falar. Ah, eu acho isso, eu acho aquilo. Conhece aquela pessoa que ela chega numa roda e ela só fala a respeito da vida dela. Ela só quer dar as suas opiniões. Eu acho isso, eu acho aquilo. E quando chega a sua vez de falar, ele fala: ó, agora eu já tenho que ir embora, eu tenho os meus compromissos. Essa pessoa só está interessada nela própria, dela ser ouvida, dela dar as opiniões dela. Ela não quer aprender, ela não quer crescer, ela não quer estar no relacionamento prestando atenção. O que eu posso aprender com essa pessoa? Versículo 3: os maus são desprezados, e quem suja o seu próprio nome passa vergonha. Esse versículo 3 diz: preste atenção quanto ao seu nome, quanto à sua imagem, quanto ao que você faz. Se você fizer o mal para muita gente, você vai ser colocado de lado. As pessoas não gostam dos maus. Os maus, os que praticam o mal, são os preguiçosos, os procrastinadores, os mentirosos, os orgulhosos, os que desonram os compromissos. Esses são os maus. Então, quem suja o seu próprio nome acaba passando vergonha. Versículo 4: a linguagem humana é profunda como o mar, e as palavras dos sábios são como os rios que nunca secam. O versículo 4 está dizendo que você deve prestar atenção ao que as pessoas falam. O que as pessoas falam é o que elas têm no coração. Então, a linguagem humana, o que a pessoa fala, é profundo como o mar. Quando você vai descendo no mar, a pressão vai aumentando e você vai tendo mais dificuldades de chegar lá no fundo, quanto mais você vai descendo na profundidade. O versículo 4 está dizendo que, olhando por fora uma pessoa, você não tem como saber quem ela é, mas conversando com ela, prestando atenção no que ela fala, você pode acessar quem aquela pessoa é. Você pode alcançar a profundidade do coração da pessoa por aquilo que ela fala. Então, se você prestar atenção no que as pessoas falam, você sabe quem a pessoa é. A linguagem humana é profunda como o mar, e as palavras dos sábios são como os rios que nunca secam. Ele está dizendo que os sábios, quando falam, eles trazem vida.
porque dentro deles eles têm palavras de vida. Agora, se você anda com uma pessoa e você vê que a pessoa diz assim: ó vida, ó azar, tudo na minha vida não dá certo. Ah, tudo que eu faço não vai para frente. Eu não tenho habilidade. Eu não nasci para isso. O que isso vai revelando? Essa linguagem da pessoa revela que você estou falando com uma pessoa que é derrotista, com uma pessoa que não acredita em si mesma, com uma pessoa que tem vários bloqueios, uma pessoa que tem a, a escassez. Escassez é uma pessoa que sempre sente que está na falta. Falta tudo para mim. Uma pessoa vitimista. Vitimista é aquela pessoa que coloca a culpa nos outros, que diz que a vida é muito terrível, é muito difícil. Agora, quando você conversa com os sábios, eles sempre têm um conselho, sempre têm uma palavra, sempre têm um direcionamento. Então, as palavras dos sábios são como rios, que nunca secam. O rio é água em movimento. Você sabe que água parada traz doenças, mas os rios, eles estão em movimento, eles lavam a sujeira por onde passam, eles trazem água viva para os animais poderem beber no meio do caminho. Os rios, eles trazem transformação em todo o ecossistema. Eles molham lugares, trazendo o desenvolvimento de novas árvores, novas plantas. Então o versículo 4 está dizendo que preste atenção no que as pessoas falam à sua volta. A linguagem humana é profunda como o mar. É difícil de você atingir o profundo do mar. Quanto mais você desce, mais pressão e mais dificuldade você tem. Acessar o coração de uma pessoa é difícil, você não tem como acessar. Mas o que a pessoa fala mostra quem a pessoa é. E se você tem contato com um sábio, você vê que a pessoa tem palavras que trazem vida, então ande com essa pessoa, porque as palavras dos sábios são como os rios que nunca secam. Versículo 5. Não é certo dar razão ao culpado, deixando de fazer justiça ao inocente. O 5 está dizendo, nas suas relações pessoais, seja justo. Se uma pessoa não fez a parte dela, você precisa aplicar a advertência, aplicar a suspensão, aplicar a penalidade. Você é dono do seu negócio, um colaborador deixa de fazer aquilo que tinha que fazer, pratica faz alguma coisa grave, você tem que tirar ele do seu negócio, senão você vai prejudicar o seu negócio. Não é certo dar razão ao culpado, deixando de fazer justiça ao inocente. Você tem 2 filhos e um deles faz uma coisa errada, mas você diz, esse aqui pode fazer porque é meu preferido. E aí quando o outro faz, você aplica uma punição. Não é certo dar razão ao culpado, deixando de fazer justiça ao inocente. Você está criando dentro da sua casa um sistema de injustiça, onde um filho vai ficar bloqueado mentalmente, vai dizer, o meu pai sempre passava a mão na cabeça do meu irmão, mas quando eu fazia alguma coisa errada, eu já era punido. Não é certo dar razão ao culpado, deixando de fazer justiça ao inocente. Você deve aplicar a justiça no seu negócio, dentro da sua casa, nos seus relacionamentos. Se a pessoa fez alguma coisa errada, você deve aplicar a justiça. Você que vende alguma coisa para as pessoas da igreja, isso é uma coisa que acontece muito. A pessoa vende coisas para as pessoas da igreja, vende coisas para os vizinhos, na confiança, e daí aquele vizinho, aquela pessoa que é da igreja fala assim, é meu irmão, é meu vizinho, então está tudo certo. Não está certo. Então você que fez a venda, muitas vezes a pessoa faz a venda e aí ela fica pensando, será que eu cobro? Você tem que cobrar. Não é certo dar razão ao culpado. Muitas vezes nos relacionamentos,
as pessoas ficam as pessoas nos relacionamentos em geral, às vezes as pessoas ficam com medo de cobrar aquilo que é direito delas. Mas não é certo dar razão ao culpado. Se alguém fez alguma coisa errada, você deve cobrar, deixando de fazer justiça ao inocente. Da mesma forma, se você sabe que alguém que é inocente está sendo acusado de alguma coisa errada, você deve dizer: não, eu sei, aquela pessoa não fez aquilo. Versículo 6. Quando o tolo começa uma discussão, o que ele está pedindo é uma surra. Versículo 6 está dizendo que quando o tolo começa uma discussão, ele quer ele está pedindo uma surra, significa o seguinte: quando o tolo começa uma discussão, o que ele está pedindo é uma surra. Significa, uma pessoa que é tola, ela sempre se envolve em discussão. Ela sempre se envolve em problemas. Ao invés do tolo procurar a palavra certa para resolver o problema, o tolo, ele começa a gritar, começa a berrar, começa a discutir de maneira emocional. A pessoa dá vazão para suas emoções. Então, um tolo, ele discute não com sabedoria, ele discute com a emoção. E quem discute com a emoção vai tomando decisões erradas, porque não está usando a sabedoria. Então, quando o tolo começa uma discussão, o que ele está pedindo é uma surra. Quer dizer, quando o tolo começa uma discussão, ele vai levar uma surra da vida. Ele vai falar coisas na sua emoção, ele vai dizer coisas erradas, coisas que ele não pensou direito, e o que ele vai trazer para si mesmo é uma surra. Ou seja, ele vai apanhar da vida. Quando um tolo começa uma discussão, ele está pedindo uma surra. A pessoa está andando na rua. Alguém olhou para ela, olhou para ele. O tolo vai e fala: o que você está olhando? Às vezes, a pessoa olhou porque de repente a pessoa estava com uma roupa manchada e a pessoa não prestou atenção, saiu de casa com pressa. De repente alguém está olhando e o tolo não pensa: por que será que a pessoa está me olhando? O tolo pode chegar e dizer assim: por que você está me olhando aí? Ele não parou para analisar a situação. Isso é um exemplo simples do dia a dia, um exemplo banal, mas um exemplo que pode acontecer. Uma pessoa que entra numa discussão à toa. Então, quando o tolo começa uma discussão, o que ele está pedindo é uma surra. Significa, quando o tolo começa uma discussão, como ele não pensa para entrar na discussão, ele vai apanhar da vida. Ele está pedindo para levar uma surra. Ele está pedindo para trazer problemas para si mesmo, por não pensar a respeito antes de entrar na discussão. Versículo 7. Quando o tolo fala, ele causa a sua desgraça, pois acaba caindo na armadilha das suas próprias palavras. Então o versículo 7 completa o versículo 6 e chama atenção que nos nossos relacionamentos nós temos que cuidar do nosso desenvolvimento pessoal, do nosso crescimento mental, de sermos pessoas melhores, de sermos pessoas que têm sabedoria, para nos nossos relacionamentos podermos ajudar os outros e também receber ajuda, ter humildade de ouvir as pessoas que são mais sábias para aprender com elas. Versículo 8. Os mexericos são tão deliciosos, como gostamos de saboreá-los. Quer dizer que a fofoca é uma coisa que chama muita atenção. Pode perceber que quando alguém vem, eu estou sabendo de mais uma coisa, as pessoas ficam atentas. Os mexericos são tão deliciosos, fala sobre a tentação das fofocas. Como nós gostamos de saboreá-los. Esse versículo 8 está dizendo como as pessoas gostam de fofoca. E como nós devemos vencer isso.
Se você está numa roda de conversa e as pessoas começam a fazer fofocas, saia de perto dessas pessoas. Não fique nessas rodas de fofocas. O Salmo de número 15 fala assim: Senhor, quem morará no seu tabernáculo? Ou seja, quem anda perto de Deus? Aquele que não calunia o seu próximo, aquele que não difama com a sua língua, aquele que não aceita a peita contra o seu próximo, ou seja, não aceita a fofoca contra o próximo. Então, o Salmo de número 15 fala que nós devemos, quem quer morar, quem quer andar com Deus, não pode se entregar a fofocas. O Salmo de número 1 também fala isso. Bem-aventurado é aquele que não anda no caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não senta na roda dos escarnecedores. Fuja das fofocas. Os fofoqueiros não têm tempo de cuidar da própria vida. O tempo deles é totalmente dedicado a falar mal dos outros. E se você pegar esse hábito, você vai se arruinar, porque você vai prestar muita atenção na vida dos outros, e esse tempo é muito valioso para a sua própria vida. Versículo 9. O trabalhador relaxado é companheiro daquele que desperdiça. O 9 está dizendo que se você tem um funcionário relaxado, ele vai desperdiçar. Ele é companheiro de quem desperdiça. Ele vai desperdiçar muito tempo, muito recurso seu. Saia de perto de colaboradores que são relaxados. E esse versículo 9 é um conselho para quem trabalha, ocupa a posição de trabalhador, dizendo: se você for relaxado, você vai desperdiçar muito recurso. Esse versículo 9, ele chama a minha atenção quanto ao meu comportamento. Será que eu estou administrando os recursos que eu recebo de maneira inteligente, ou será que eu estou jogando fora o meu recurso? Então, o trabalhador relaxado é companheiro daquele que desperdiça. Eu vou desperdiçar os meus recursos? Vou ser relaxado na administração da minha vida? E uma aplicação do versículo 9. Nós precisamos trabalhar em todas as áreas da nossa vida. Precisamos trabalhar na nossa vida espiritual, na relação com Deus, orando, jejuando e lendo a palavra. Aquele que quer ter relacionamento com Deus precisa investir no trabalho de conhecer a Deus. As pessoas investem em um trabalho de conhecer uma pessoa para o casamento. Elas investem no trabalho de cuidar dos filhos. Elas investem no trabalho de cuidar dos relacionamentos dentro do seu ambiente profissional. Então, aquele que não trabalha para melhorar os seus relacionamentos, a pessoa que é relaxada em relação aos seus relacionamentos, está desperdiçando a sua vida. Então, o trabalhador relaxado é companheiro daquele que desperdiça. Você tem cuidado dos seus relacionamentos? Você tem trabalhado com dedicação no relacionamento com Deus? Tem orado, jejuado? Tem procurado saber a respeito de Deus? Esse é um trabalho no relacionamento com Deus. Você tem trabalhado no seu casamento? Tem dedicado tempo para o seu marido, para o seu esposo? Você, marido, tem cuidado da sua esposa? Ou você fica sobrecarregado no seu trabalho e esquece de cuidar da sua esposa? Então, o trabalhador relaxado é companheiro daquele que desperdiça. Não desperdice a sua vida. Cuide com dedicação do seu relacionamento com Deus, do seu relacionamento com as pessoas à sua volta. Versículo 10. Aqui no 9, você que é mulher, que é esposa, você tem sido relaxada no cuidado com a sua aparência? Porque tem mulheres que casam e depois falam, já casei, e começam a relaxar com os cuidados pessoais. Então, se você não cuida de você mesma, lá em Provérbios 31 fala sobre a mulher virtuosa. Lá está escrito, ela se traja com linho fino.
E esse versículo quer dizer, ela cuida das suas roupas, da sua aparência, ela continua se cuidando. Versículo 10. O nome do Senhor é como uma torre forte, para onde as pessoas direitas vão e ficam em segurança. Então o versículo 10 está dizendo, o Senhor é o primeiro que nós devemos cuidar dos nossos relacionamentos. Porque o nome do Senhor é como uma torre forte, para onde as pessoas direitas vão e ficam em segurança. As pessoas buscam segurança, muitas vezes, em alguém que tem influência, em alguém que tem um certo cargo, um certo poder, em alguém que às vezes tem bastante riqueza, mas o versículo 10 está dizendo, as pessoas direitas, elas não procuram a sua torre forte, a sua segurança em outras pessoas. Elas procuram segurança e força no nome do Senhor. E o livro de Provérbios, no capítulo 1, fala sobre isso. Lá no versículo 7 diz, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Temor ao Senhor significa o respeito extremo ao Senhor. Então, a nossa vida começa no relacionamento com Deus e depois no relacionamento com o próximo. Versículo 11. O rico pensa que a sua riqueza o protege como as muralhas altas e fortes em volta de uma cidade. O versículo 11 está dizendo, não confie nas suas riquezas. Se você pensa que o dinheiro protege de tudo, está enganado. Quem é a torre forte, a segurança, é o nome do Senhor. O Salmo 127 fala assim, se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não cuidar da cidade, em vão vigia a sentinela. É Deus que traz segurança e proteção. Acreditar que sistemas de segurança trazem a plena segurança é uma ilusão. Quantas pessoas veem as suas câmeras, as suas cercas elétricas, os seus portões sendo violados? Então, sistemas de segurança podem ser violados, mas é o nome do Senhor que traz a proteção. Versículo 12. A pessoa orgulhosa está a caminho da desgraça. Esse versículo 11 aqui, voltando, quando o versículo 11 diz assim, que o rico pensa que a sua riqueza o protege como as muralhas altas e fortes em volta de uma cidade, ele também chama atenção para as pessoas não acreditarem na sua riqueza, porque algumas pessoas, por causa da sua riqueza, passam a pensar que são melhores que outras, passam a tratar outras pessoas com desprezo, passam a humilhar outras pessoas achando que o seu dinheiro dá segurança para elas. Mas a riqueza, ela não garante a segurança. O que garante segurança, quantas pessoas entram em comunidades. Outro dia eu vi uma pessoa dizendo assim, que ela foi dar uma carona para uma pessoa que morava em uma comunidade. E ela disse, eu entrei na comunidade para levar essa pessoa que mora lá, e todas as pessoas me trataram bem, me trataram com respeito, eu não tive medo de entrar ali. Mas algumas semanas antes, uma pessoa tinha entrado lá e tinha sido agredida, espancada. Por quê? Porque aquela pessoa que foi agredida e espancada, ela entrou ali pensando que mandava naquele lugar, humilhando as pessoas. Entrou com seu carro ali, com arrogância, com soberba, pensando assim, eu sou rico, né? Vocês não valem nada, vocês moram numa comunidade. Então a riqueza, ela não serve como uma muralha alta. Agora o respeito às pessoas, a consideração pelas pessoas, isso serve muito mais como amparo, como segurança do que o dinheiro. Uma pessoa pode ter muito dinheiro e pode ser uma pessoa que vive sozinha.
E a pessoa pode não ter muito dinheiro, mas pode ter muitos amigos, e com a ajuda dos amigos, ela pode conseguir realizar muitos projetos. Então veja que o dinheiro em si não é a solução, mas os contatos, os relacionamentos ajudam a pessoa a avançar e até a conseguir riqueza. Pessoas que trabalham juntas, fazendo projetos e com sabedoria podem avançar e conseguir a riqueza. Mas a pessoa que só tem a riqueza, mas se ela não tem os contatos, ela não tem nada. Versículo 12. A pessoa orgulhosa está a caminho da desgraça, mas a humilde é respeitada. Aqui no versículo 11, quando eu falei que a pessoa que tem riqueza, mas não tem contatos, ela não tem nada, mesmo que ela possa comprar alguém, o dinheiro pode comprar um momento com alguém, mas o dinheiro não pode comprar uma pessoa que vai estar do seu lado, tendo um relacionamento sincero, verdadeiro e honesto, e que vai estar com você na riqueza e na pobreza. Então o dinheiro, ele pode comprar um momento com alguém. O dinheiro pode subornar alguém, mas você nunca vai ter aquela pessoa. Você tem enquanto você tem o dinheiro. Mas se você aprofunda os relacionamentos, você tem apoio, fundamento, alicerce. Você tem pessoas que realmente estão com você em qualquer situação. Por isso, Provérbios 18 está dizendo: não pense que com dinheiro você tem segurança. O dinheiro não traz segurança. Se uma pessoa coloca uma muralha alta, mas ela tem todo mundo contra ela, todo mundo pode derrubar a muralha alta e acabar com aquele rico. O dinheiro, ele não compra ele pode comprar provisoriamente algumas coisas, mas ele não se sustenta como fundamento, como alicerce. Agora o versículo 12. A pessoa orgulhosa está a caminho da desgraça, mas a humilde é respeitada. O orgulhoso passa por cima dos outros, não escuta ninguém, não ouve conselhos, pensa sempre que é melhor, acha que é superior aos outros, considera o trabalho dos outros como inferior. Então, o que o orgulhoso alcança é pessoas tristes, infelizes, querendo ficar bem longe dela. Então, a pessoa orgulhosa está a caminho da desgraça, mas a humilde é respeitada. A pessoa que é humilde escuta as pessoas, trata as pessoas com respeito, valoriza o trabalho que as pessoas fazem, trata os outros de igual por igual. Então, essa pessoa vai ser respeitada. O humilde, ele escuta os conselhos. Então, o humilde, ele aprende com os seus erros. O orgulhoso reforça os seus erros. Ele fala: eu tenho razão, eu vou continuar porque eu estou certo. Então, a pessoa orgulhosa, ele está a caminho da desgraça. 13. Quem responde antes de ouvir mostra que é tolo e passa vergonha. Então aqui o versículo 13 fala sobre o cuidado nos diálogos, nos relacionamentos. Tenha paciência, escute as pessoas. E o versículo 13 está dizendo: para alimentar os seus relacionamentos, seja uma pessoa atenta, querendo ouvir o que as pessoas têm a dizer. Porque o tolo, ele só quer falar, dar as suas opiniões, ele não escuta ninguém. Ele só quer despejar as suas tolices, quer que os outros escutem ela, mas não quer ouvir as outras pessoas. Versículo 14. A vontade de viver mantém a vida de um doente, mas se ele desanima, não existe mais esperança. O versículo 14 fala sobre a nossa decisão nos momentos de dor. Nos momentos de dor, nós podemos decidir: vamos enfrentar a dor com coragem ou vamos desanimar? A vontade de viver mantém a vida de um doente, ou seja, o desejo de vencer mantém a vida de um doente. Mas se ele desanima, não existe mais esperança. Agora, uma pessoa que desanima, que se abate, ela não consegue avançar. O versículo 14 fala: diante das dificuldades da vida, olhe para cima. Decida pela coragem, decida por vencer. A decisão é sua. Versículo 15.
A pessoa sábia está sempre ansiosa e pronta para aprender. Versículo 16. Você quer falar com alguém importante? Leve um presente e será fácil. Então você vê aqui o versículo 15. A pessoa sábia sempre quer aprender. E o 16. Se você quer ter contato com alguém importante, você pode usar um presente para conseguir se aproximar da pessoa. Versículo 17. Aquele que é o primeiro a fazer a sua defesa parece ter razão, mas só até que a outra pessoa comece a lhe fazer perguntas. O 17 diz o seguinte: quando alguém vier fofocar de alguém para você, não dê total credibilidade àquela palavra. Escute o outro lado antes de você tirar uma conclusão. Quantas vezes nós ouvimos alguém falar sobre alguém, sobre um terceiro, e nós concordamos sem pensar se aquela pessoa que está dando a notícia não tem algum interesse contra outra pessoa. Na verdade, quando alguém vem até nós para falar de um terceiro, nós temos que prestar bem atenção no que essa pessoa está falando. Porque o que essa pessoa está falando, na verdade, fala mais dela do que da outra pessoa. Então, quando alguém está falando mal de um terceiro, ela está falando muito do que ela vê com os olhos dela sobre o terceiro. Então, é necessário ouvir o terceiro para saber, na verdade, o que realmente acontece. Então, o versículo 17 está dizendo: aquele que é o primeiro a fazer a sua defesa parece ter razão, mas só até que a outra pessoa comece a lhe fazer perguntas. Então, não acredite em tudo que falam para você. Se vierem fazer uma fofoca a respeito de alguém, preste atenção na pessoa que veio trazer a notícia. Veja se a pessoa não é um fofoqueiro, uma fofoqueira, uma pessoa perigosa, que você tem que prestar atenção e até parar de andar com essa pessoa, porque quem faz isso falando de um terceiro para você, fala de você para os outros também. E a forma como essa pessoa está falando do terceiro, se é de uma forma maldosa, é a forma como ela vê você também. Ela também, as mesmas coisas que ela fala da outra pessoa com maldade, ela está andando com você, colhendo informações a seu respeito e vai falar de você com esse mesmo olhar maligno para outras pessoas. Versículo 18. Quando os poderosos se enfrentam no tribunal, tirar a sorte com os dados sagrados pode resolver a questão. Esse versículo 18 está dizendo que até as pessoas que têm poder, até as pessoas que têm muito dinheiro, não conseguem resolver os seus problemas. Sem sabedoria, sem instrução, sem prudência, as pessoas acabam se envolvendo em discussões. Quando as pessoas andam pela sabedoria, quando elas andam pela justiça, quando elas querem fazer a coisa correta, quando elas estão dispostas a negociar e a resolver as coisas para que fique bem para todos, elas não precisam se enfrentar num tribunal. Mas o versículo 18 está dizendo que não adianta ter muito poder, ter muita riqueza, ter muito dinheiro sem sabedoria. Com a sabedoria você resolve as situações. Mas o versículo 18 está dizendo: quando os poderosos se enfrentam no tribunal, tirar a sorte com os dados sagrados pode resolver a questão. Quer dizer, os poderosos, quando não estão seguindo na sabedoria, se envolvem em problemas que precisam ser resolvidos na justiça. E aí, cabe ao juiz ter que tomar aquela decisão. Então, tirar a sorte com os dados sagrados é só uma forma de dizer: fica no campo da cabeça do juiz tomar aquela decisão. Você nunca sabe o que o juiz vai pensar sobre os fatos narrados no processo. Então, aquilo ali é como tirar a sorte. Será que o juiz vai ir para o meu lado ou vai ir para o lado do outro? Então, o versículo 18 fala: quando os poderosos se enfrentam no tribunal, tirar a sorte com os dados sagrados pode resolver a questão. Na verdade, não é que eles vão tirar
o versículo não fala que vão pegar uns dados e vão jogar e vão tirar a sorte. Significa que vai ser o juiz que vai tomar a decisão. Quando você entra num processo na justiça, você não sabe qual vai ser a decisão. Às vezes você tem muita certeza que vai ganhar a causa e o juiz olha um detalhe no processo e ele fala: não, você não tem o direito por causa disso. Então você está tirando a sorte com os dados sagrados. O versículo 18 está dizendo: quando os poderosos se enfrentam no tribunal, quando as pessoas resolvem lançar a causa para ser resolvida na justiça, só a decisão que vai sair ali da cabeça do juiz é que pode resolver a questão. Eles estão lançando a sorte para ver o que vai acontecer dentro da justiça. E o versículo 18, a mensagem é: até as pessoas que têm muito poder, quando não andam com sabedoria, acabam dentro dos tribunais, acabam tendo que lançar a sorte para o seu direito, para o seu problema, quando poderiam resolver com a sabedoria. Sem sabedoria, você acaba caindo nesses sistemas de justiça. Versículo 19. É mais difícil ganhar de novo a amizade de um amigo ofendido do que conquistar uma fortaleza. As discussões estragam as amizades. O 19 fala sobre como é importante você valorizar os seus relacionamentos, como é importante você respeitar os seus amigos, como é importante você honrar as pessoas que ajudam você, que caminham com você. Porque se você ofende um amigo seu, maltrata, é mais difícil ganhar de novo a amizade de um amigo ofendido do que conquistar uma fortaleza. As discussões estragam as amizades. Se você já reparou que quando alguém fala uma coisa atravessada para você, é difícil de você processar, digerir aquela palavra ruim? Como é difícil para o ser humano. Eu falo isso para você, mas é difícil para mim também. É difícil para todos nós. Quando alguém fala uma palavra negativa, uma palavra que nos diminui, que nos deprecia, uma palavra atravessada, é difícil de perdoar. Tanto que Jesus tem muitos momentos ele fala sobre o perdão. Então o versículo 19 fala: é bom nós tomarmos cuidado com o que falamos. Nesse capítulo 18, quando nós lemos ali os versículos do começo, dizendo assim que o tolo, quando ele começa uma discussão, ele está pedindo uma surra, ou seja, ele está pedindo para que a vida dele fique mais difícil, quando que o tolo, ele fala sem pensar, que não é bom você falar antes de ouvir direito o que as pessoas estão falando, ele está nos alertando sobre o cuidado com como nós usamos as nossas palavras. Veja que o 19 fala: é mais difícil ganhar de novo a amizade de um amigo ofendido do que conquistar uma fortaleza. As discussões estragam as amizades. O 20, você terá de aguentar as consequências de tudo o que disser. Então, mais um versículo dizendo: preste atenção em relação ao que você fala. O que você fala mostra o que você carrega no coração. E se você fala aquilo que você fala a seu próprio respeito, também mostra o seu coração. Se você tem falado muito: eu sou muito bom no que eu faço, tudo que eu faço é ótimo, eu nunca erro, eu sempre tenho razão. Às vezes nós estamos muito convencidos, orgulhosos. Ou às vezes estamos muito deprimidos, dizendo: tudo que eu faço não dá certo, sempre que eu faço dá errado, o outro faz melhor, a outra pessoa nasceu numa família melhor. Então, aquilo que nós falamos mostra como está o nosso coração. E aquilo que nós falamos para os outros também vai revelando como é o nosso caráter. Então, você terá de aguentar as consequências de tudo o que disser. Diga palavras boas: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Diga palavras que reconhece o Senhor. O Senhor está na minha frente, por isso eu sei que dará certo. Quando você
conseguir cumprir um projeto, uma meta, diga glória a Deus. O Senhor me deu força, eu realizei, porque o Senhor esteve à minha frente. Então, com as palavras você vai reconhecendo Deus, agindo com humildade. Com as palavras você vai mudando o seu pensamento derrotista e dizendo: o Senhor é meu pastor, eu vou conseguir, porque o Senhor vai na minha frente. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei que vai dar certo, eu sei que o Senhor está na minha frente. As palavras têm poder. Você terá de aguentar as consequências de tudo que disser. Honre as pessoas à sua volta. Diga palavras que coloquem elas para cima. Você pode estar pensando, mas eu estou colocando o outro para cima. Sim, você coloca o outro para cima e você também sobe. Porque você está mostrando, ajudando os outros, essa frequência, essa energia que você passa para os outros, você também é recompensado por isso. Agora, aquelas pessoas que são orgulhosas, que diminuem as outras, elas também vão ter o retorno dessa energia sobre elas próprias. Versículo 21. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Veja, o 21 fala justamente sobre isso. O que você diz pode salvar uma vida ou pode destruir. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Valorize os relacionamentos. Diga palavras boas. As pessoas vão lembrar que você é uma pessoa que coloca os outros para cima. Elas vão querer ajudar você, elas vão lembrar bem de você. E também vão querer devolver, retribuir essas palavras boas, essa mesma frequência, essa mesma energia. 22. Quem acha uma esposa encontra felicidade. Recebeu uma bênção de Deus, o Senhor. Esse versículo 22 está dizendo: quando você cuida bem dos seus relacionamentos, no meio do caminho você encontra a pessoa certa. O versículo fala de esposa, mas ele também fala de esposo. O versículo 22, na verdade, ele fala sobre vida sentimental. Que a pessoa que encontra o cônjuge, a pessoa para o casamento, ela encontra a felicidade. A pessoa que achou a pessoa certa, ela recebeu a bênção de Deus, ela recebeu a bênção do Senhor. É isso que o 22 está dizendo. Então, o versículo 22, dentro do contexto de Provérbios 18, falando sobre relacionamentos, está dizendo: se você cuida bem dos seus relacionamentos, se você tem o nome do Senhor como a sua torre forte, se você é humilde, não é orgulhoso, se você coloca as pessoas para cima, se você cuida do que você fala, não se envolve em fofocas, então no meio do caminho, Deus, você vai encontrar a pessoa certa. E a pessoa que achar a pessoa certa encontrou a sua felicidade, ela recebeu a bênção do Senhor. Versículo 23. O pobre pede licença para falar, mas o rico responde com grosseria. Então, o versículo 23 está falando aqui que o humilde, ele pede licença para falar. Mas o rico, aquele que acha que tem dinheiro e que com o dinheiro ele pode fazer tudo o que ele quiser, sendo arrogante, ele responde com grosseria. E o versículo 24. Algumas amizades não duram nada, mas um verdadeiro amigo é mais chegado que um irmão. O versículo 24 ele está falando: tem amigos que você tem que deixar de lado. Tem algumas amizades que não vale a pena. Tem amizades que você não tem que prosseguir, tem que parar. Não duram nada. Mas um verdadeiro amigo é mais chegado que um irmão. Ou seja, quando você encontra uma boa pessoa, um bom amigo, ele vai estar ali sempre do seu lado. Então, você vê que Provérbios capítulo 18 é um capítulo que fala sobre o valor dos nossos relacionamentos. Como você se relaciona com as pessoas. A pessoa que é egoísta, a pessoa que só pensa nela própria, a pessoa que pensa que consegue fazer tudo sozinha, é uma pessoa que acaba tendo muitas dificuldades. Mas a pessoa que escuta os outros, busca sabedoria, ela valoriza as amizades, ela tem o nome do Senhor em primeiro lugar, ela vai ter apoio, vai ter socorro, vai ter ajuda, vai ter amparo em todos os momentos. E o relacionamento vale mais do que a riqueza, porque o rico ele pensa que a riqueza dele é como uma alta muralha, mas na verdade ele não sabe que com a riqueza ele pode comprar algumas pessoas por algum tempo, mas ele não pode ter uma pessoa, pessoas confiáveis, amigas, que estão ali juntamente com ela. E como nós lemos no versículo 22,
A riqueza não compra, pode comprar um tempo com uma pessoa, mas não compra um cônjuge, uma esposa, um esposo que é fiel, que vai estar ali lado a lado, independente da riqueza, independente do dinheiro, mas que vai estar ali porque realmente tem um relacionamento de comprometimento. Isso é a bênção do Senhor que o dinheiro não compra. Então essa é a meditação de Provérbios 18. E agora eu quero fazer um convite a você que ouviu essa mensagem e ainda não recebeu a Jesus. Aqui na tela você vê a oração de confissão. A oração de confissão é uma oração em que você realiza a confissão de que você quer que Jesus esteja com você. Tudo isso que nós lemos em Provérbios foram palavras que foram escritas pelo rei Salomão, que foi inspirado por Deus para escrever o livro de Provérbios, para trazer sabedoria, para que nós possamos tomar boas decisões na vida. Mas antes de tomar boas decisões a respeito dessa vida, você vai partir um dia. E para onde vai a sua alma? Você sabe, se você tiver um relacionamento com Deus e andar nessa vida com Deus, recebendo Jesus, você vai ter o perdão dos seus pecados, você vai receber o Espírito Santo, você vai ter o seu nome escrito no céu, no livro da vida, e aí quando você partir dessa terra, você vai entrar diretamente no céu. É isso que a Bíblia diz. Então, nessa oração de confissão, você confessa que você quer Jesus, que você quer o perdão dos seus pecados, que você quer ter o Espírito Santo e que você quer que o seu nome esteja no livro da vida. O livro da vida é um livro que está no céu, onde estão os nomes dos que receberam Jesus. Em Apocalipse, no capítulo 20, está escrito que todos terão de comparecer diante do tribunal de Deus. E nesse dia será aberto o livro da vida. Quem estiver com o nome nesse livro entrará diretamente nos céus. Os outros serão julgados pelos livros das obras, que são livros que anotam tudo o que fizemos aqui nessa terra, nessa vida. Então, quem aceita Jesus recebe o perdão dos pecados, o Espírito Santo e tem o nome escrito no livro da vida. Quando partir dessa terra, entra no reino de Deus. Faça essa oração de confissão comigo agora. Declare em voz alta aí essa oração. Liga o pensamento com Deus e faça essa oração comigo. A frase 1. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Frase 2. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E frase 3. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Se você tem na sua casa algum tipo de santo, alguma imagem, algum amuleto, pegue isso, coloque num pacote e jogue para fora da sua casa. Porque agora você recebeu Jesus, agora você tem o Espírito Santo em você, o Espírito Santo é o próprio Deus em você, e agora todas as vezes que você orar, Deus vai ouvir a sua oração e vai responder. E como que ele responde? No seu coração. Quando você está no caminho errado, ele coloca um aperto. Quando você não sabe o que fazer, ele responde dizendo: siga por esse caminho. Não faça isso, meu filho. Não faça isso, minha filha. Caminhe por aqui, vá por ali. O Espírito Santo, ele fala conosco. Quanto mais você ora, orar é conversar com Deus. Quanto mais você conversa com ele, mais o seu coração, a sua mente fica sensível para ouvir a voz de Deus. E você vai ouvi-lo e vai ter o caminho certo para seguir. Vamos fazer a oração final. Agradecemos, Senhor, pela meditação em Provérbios 18, que nos ensina o valor das nossas amizades, dos nossos relacionamentos. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos ensine a dizer palavras de sabedoria, que possamos aprender a sabedoria e declarar a sabedoria, e que os nossos lábios sejam sempre para dizer palavras positivas, que declaram que o Senhor é a nossa torre forte, a nossa segurança, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, que operando Deus, quem impedirá, que nós somos mais do que vencedores, por meio de Cristo que nos amou, que nós já vencemos e derrotamos o pecado em nome de Jesus, que já vivemos agora na graça
e na luz do Espírito de Deus, que nós somos cheios do Espírito Santo, que nós somos vencedores sobre o pecado, que nós vencemos a mentira, a prostituição, a lascívia, a malícia, a cobiça, a inveja, a traição, a ira, a mágoa, o rancor, o ódio, a vingança, a falta de perdão, a ganância, a ambição, a arrogância, o orgulho, a soberba, a altivez, a prepotência. Meu Deus e meu Pai, que todas essas coisas saiam da nossa vida e que nós possamos vencer a mentira, que possamos declarar a verdade e que o Senhor nos livre das más amizades, que o Senhor nos mostre as pessoas certas para caminhar ao nosso lado e que possamos ser sal e luz nessa terra, revelando para esse mundo a tua glória e a tua luz. No nome santo de Jesus, nos guarda de todas as más companhias, arrancando do nosso caminho os maus e apresentando-nos pessoas que têm comprometimento com o Senhor. Assim oramos e agradecemos. Amém e graças a Deus. Uma última palavra que lembrei agora. As imagens de escultura, de acordo com o Salmo 115, elas têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, têm nariz, mas não cheiram, têm ouvidos, mas não ouvem, têm mãos que não pegam e têm pés que não andam. Isso está escrito no Salmo 115 e a palavra de Deus é muito clara. Aqueles que adoram imagens se tornarão como elas. Elas não falam, elas não veem, elas não andam, elas não pegam, elas não ouvem, elas não cheiram, elas não respiram, elas não têm vida. Mas faça todas as orações em nome de Jesus. Ele ressuscitou dos mortos, está vivo à direita de Deus e é somente a Ele que devemos orar e agradecer. Se você está em uma igreja que adora santos ou imagens, procure uma outra em que se prega que só Jesus merece toda a honra e toda a oração e adoração. Porque é isso que diz a Bíblia. E a Bíblia é a única regra de conduta e fé. É a única palavra que revela quem é Deus. Se você nunca leu a Bíblia, leia o Salmo 115, leia Isaías, capítulo 44, leia Jeremias e você vai ver que nesses livros a Bíblia é muito clara. Não adorem outros deuses, não adorem a nenhum ídolo, não adorem a nenhuma imagem. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Ele está vivo, então ore em nome de Jesus. Deus abençoe, a graça e paz do Senhor. Amém e amém.